No vídeo de hoje, vamos verificar que a fundição é um processo crucial na indústria metalúrgica e é importante entender as diferentes técnicas disponíveis. A fundição em areia verde é uma das técnicas mais utilizadas devido à sua flexibilidade e baixo custo. Porém, a fundição em pouquilha pode ser mais adequada para peças de geometria simples que têm uma vida útil maior do que os moldes em areia. Já a fundição por cera perdida é ideal para peças ocas e complexas. Para peças de alta precisão e geometria complexa, a fundição sob pressão é a melhor opção. E, por último, a fundição centrífuga pode criar peças de paredes finas e alta precisão. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal TSA Materiais e Metalurgia. Nós estamos tão animados em compartilhar nossa paixão e conhecimento sobre materiais e metalurgia com vocês. Nós acreditamos que, como dizia Anthony Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. A jornada é tão importante quanto o destino, e explorar o mundo ao nosso redor é uma das coisas mais emocionantes que podemos fazer, especialmente quando se trata de materiais e metalurgia. Há tanto a descobrir e a compreender. É por isso que estamos aqui, para ajudá-los a conectar a sua curiosidade e interesse por este campo fascinante. Nossos vídeos fornecerão informações valiosas, entretenimento e conhecimento sobre materiais e metalurgia. Nós abordaremos tópicos interessantes e desafiadores, desde a história da metalurgia até as tecnologias mais recentes e avançadas nesse campo. Nós queremos que você sinta que está em uma jornada com a gente, aprendendo e descobrindo coisas novas e incríveis a cada vídeo. Então, não espere mais, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Prometemos mantê-lo entretido, informado e motivado a explorar ainda mais desse campo fascinante. Vamos começar essa jornada juntos! A fundição é um processo de fabricação que envolve a produção de peças metálicas por meio do vazamento de metal líquido em um molde com o formato desejado. Durante a solidificação do metal no interior do molde, diversos fenômenos podem ocorrer, como a cristalização, a contração do volume, a segregação de impurezas e o despreendimento de gases, que podem afetar a qualidade da peça final. As matérias-primas para a produção de peças fundidas incluem ligas ferrosas, tais como ligas de ferro fundido e aço carbono. Ligas não ferrosas, como ligas de cobre, alumínio, zinco e magnésio. A escolha da liga metálica a ser utilizada depende das propriedades requeridas pela peça. O processo de fundição pode ser dividido em diversas etapas, como por exemplo a confecção do modelo, a confecção do molde, a confecção dos machos, a fusão, o vazamento, a desmoldagem, a rebarbação e a limpeza da peça. A confecção do modelo envolve a construção de um modelo com o formato aproximado ao da peça final a ser fundida, que servirá para a construção do molde. O molde é feito de material refratário composto geralmente por areia, umidade e um aglutinante, moldados sobre o modelo para deixar uma cavidade com o formato da peça a ser fundida. Os machos são dispositivos também feitos de areia, que formam os vazios, furos e reentrâncias da peça. A fusão ocorre no forno, onde o metal é aquecido até atingir a temperatura de fusão. Em seguida, o metal líquido é vazado no molde por meio de um canal de alimentação. Após a solidificação da peça no interior do molde, ocorre a desmoldagem, seguida pela rebarbação e limpeza da peça. Durante a solidificação do metal líquido no interior dos moldes, ocorrem alguns fenômenos que podem afetar a qualidade da peça fundida, tais como a cristalização, a contração do volume, a concentração de impurezas e o desprendimento de gases. Esses fenômenos devem ser controlados para garantir a qualidade da peça. O processo de fundição pode ser utilizado para produzir peças com formas e dimensões variadas. No entanto, furos pequenos e detalhes complexos geralmente não são feitos na peça, embora possam aparecer no desenho. Além disso, é comum ocorrer arredondamento de cantos e engrossamento das paredes durante o processo de fundição. As propriedades mecânicas das peças fundidas geralmente são inferiores às propriedades mecânicas conformadas mecanicamente, devido à presença de porosidade e inclusões. No entanto, a fundição pode ser uma opção econômica para a produção de peças em grandes quantidades ou com formas complexas que seriam difíceis de se obter por meio de outros processos de fabricação.
Por isso, as peças fundidas são frequentemente usadas em aplicações onde as exigências mecânicas são menores, mas as demandas por formas complexas são altas, como em carcaças de motores, peças de decoração, rodas de automóveis, entre outras. O processo de fundição também pode ser classificado em diferentes tipos, dependendo do tipo de molde utilizado, do método de vazamento e da forma de solidificação do metal. Os tipos mais comuns são fundição em areia verde, que é a mais utilizada na indústria devido à sua flexibilidade e baixo custo. Consiste na confecção de um molde feito de areia aglomerada por um agente ligante, que é removido após a solidificação do metal. O vazamento do metal é feito diretamente no molde. Fundição em coquilha. Nesse processo, o molde é feito de metal e tem sua vida útil maior do que os moldes de areia. Geralmente é utilizado para peças de geometria simples. Fundição por cera perdida. Neste processo, o modelo é feito de cera e é revestida por um material cerâmico. A peça é então aquecida, derretendo a cera e deixando o molde oco. O metal é vazado no molde, que é então quebrado para retirar a peça fundida. Fundição sob pressão. Nesse processo, o metal é injetado sob pressão em um molde fechado. É utilizado para peças de alta precisão e geometria complexa. Fundição centrífuga. Nesse processo, o molde é girado em alta velocidade, enquanto o metal é vazado. A força centrífuga ajuda a distribuir o metal pelo molde, criando peças de paredes finas e alta precisão. Em resumo, a fundição é um processo importante na fabricação de peças metálicas, permitindo a produção de formas complexas com custos relativamente baixos. No entanto, é importante considerar suas limitações em termos de propriedades mecânicas das peças fundidas, bem como escolher o tipo de processo de fundição mais adequado para cada aplicação. A fundição em areia verde é um dos processos mais antigos de fabricação de peças metálicas. Esse processo é conhecido por ser econômico e flexível, permitindo a produção de peças de diferentes tamanhos e formas. É amplamente utilizado na indústria de fundição para produzir peças com formas complexas que seriam difíceis ou impossíveis de serem produzidas por outros métodos de fabricação. O processo de fundição em areia verde envolve a criação de um molde de areia que é usado para formar o metal líquido em uma forma desejada. A areia verde é chamada assim porque ainda contém água em sua composição, o que ajuda a manter a sua forma e permitir que seja compactada com facilidade. Além disso, a areia é misturada com um agente aglutinante, como a bentonita, que ajuda a manter a areia unida quando ela é moldada. O processo começa com a preparação da areia verde, que é um processo crítico para garantir que o molde seja criado com a qualidade desejada. A areia verde é preparada através da mistura de areia, água e aglutinantes, até que a mistura esteja homogênea. Em seguida, a areia é moldada em um molde usando um modelo de metal ou madeira, que é uma réplica da peça a ser produzida. O molde é criado geralmente em duas partes, a caixa superior e a caixa inferior. O modelo é colocado na caixa inferior e a areia verde é compactada em torno dele. A caixa superior é então colocada sobre a caixa inferior e a areia é compactada novamente. As duas caixas são então separadas e o modelo é removido, deixando uma cavidade no molde com a forma da peça desejada. Depois que o molde é criado, o metal fundido em um forno é vazado no molde de areia verde. O metal preenche a cavidade do molde e é deixado para esfriar e então solidificar. Após a solidificação completa do metal, o molde é quebrado para retirar a peça fundida. A fundição em areia verde apresenta diversas vantagens, como o fato de ser um processo econômico e versátil, permitindo a produção de peças em grande escala. Além disso, a areia verde é facilmente disponível e pode ser facilmente reciclada, reduzindo o impacto ambiental do processo de fundição. Porém, a fundição em areia verde também apresenta algumas desvantagens. A precisão dimensional é menor do que em outros processos de fundição, o que pode levar a problemas de montagem e acabamento das peças. Além disso, a qualidade da superfície das peças fundidas pode ser afetada pela textura da areia e pela presença de porosidade. Apesar de suas limitações, a fundição em areia verde continua sendo um processo importante na indústria de fundição, sendo amplamente utilizado em diversos setores, como a produção de peças na indústria automotiva, naval, ferroviária, agrícola, entre outras. Vamos falar um pouco sobre a fundição em coquilha. Este processo trata-se de um processo de fabricação de peças metálicas
através da utilização de um molde em forma de casca, também conhecido como coquilha. Este processo é muito utilizado na indústria para a produção de peças em larga escala, principalmente aquelas que possuem geometrias complexas. O processo começa com a confecção do molde para a coquilha, que é feita a partir de um modelo, geralmente de metal ou madeira, que é posicionado em um molde dividido em duas ou mais partes. A confecção do molde pode ser realizada a partir de um metal ou mesmo areia. O conceito é a utilização do mesmo molde inúmeras vezes, sem que haja necessidade de produzir um novo molde a cada ciclo de produção. A proposta é utilizar o mesmo molde inúmeras vezes, sem a necessidade de reparos no mesmo. Em seguida, o metal fundido é despejado na coquilha através de um canal de vazamento, que é ligado a uma fonte de metal líquido, com um forno de fusão. A coquilha é então preenchida com o metal, que solidifica dentro do molde, tomando a forma da cavidade da coquilha. Uma vez que o metal tenha solidificado, a coquilha é aberta e a peça é retirada. As arestas ou rebarbas que possam ter sido formadas são removidas por meio de rebarbação e acabamento. A peça fundida pode então ser usinada ou tratada termicamente se necessário. Uma das vantagens da fundição em coquilha é a capacidade de produzir peças com geometrias complexas, como peças com furos internos, canais, superfícies curvas ou irregulares. O processo também é bastante rápido, permitindo a produção em larga escala de peças com alta precisão dimensional e tolerâncias apertadas. No entanto, a fundição em coquilha também apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, é um processo que exige um alto nível de habilidade e experiência por parte dos operadores, pois a qualidade da peça fundida pode ser comprometida por erros na confecção da coquilha. Além disso, o processo pode ser caro, já que a confecção da coquilha pode ser um processo demorado e dispendicioso, dependendo do tamanho e da complexidade da peça a ser produzida. A fundição por cera perdida, também conhecida como fundição de precisão, é um processo muito utilizado na indústria para produzir peças de alta precisão e complexidade, com acabamento de alta qualidade. Nesse processo, o modelo da peça é criado em cera e é revestido por um material cerâmico. Primeiramente, é criado um modelo da peça a ser produzido em cera, utilizando uma máquina de corte a laser ou por meio de uma escultura manual. Esse modelo pode ser utilizado inúmeras vezes para produzir várias peças. Em seguida, é criado um molde em cerâmica ao redor do modelo de cera. O molde é então aquecido em um forno para que a cera seja derretida e removida. Esse processo cria um molde oco, que é preenchido com metal fundido. O metal é vazado no molde, que é então deixado esfriar e solidificar. Após a solidificação, o molde de cera é quebrado, revelando a peça de metal fundido. Este processo oferece várias vantagens em relação aos outros métodos de fundição, como a precisão dimensional, acabamento superficial de alta qualidade e a possibilidade de criar peças com geometrias complexas. É um processo de alta repetibilidade e com controle preciso de tolerâncias. Além disso, a fundição por cera perdida pode ser utilizada para produzir peças com ampla variedade de metais e ligas, incluindo aço, alumínio, titânio e bronze. Essa técnica é frequentemente utilizada para a produção de joias, peças aeroespaciais, peças odontológicas, implantes médicos e outras peças de alta precisão. No entanto, a fundição por cera perdida é um processo mais caro e demorado em relação aos outros métodos de fundição. A criação do modelo de cera e a produção do molde de cerâmica são processos mais complexos e que exigem habilidades especializadas. Além disso, o custo dos materiais utilizados é mais alto do que em outros métodos de fundição. Mesmo com essas limitações, a fundição por cera perdida é uma técnica de fundição muito versátil e precisa, capaz de produzir peças de alta qualidade e complexidade, adequada para uma ampla variedade de aplicações na indústria. A fundição sob pressão é um processo de fabricação de peças metálicas que consiste em injetar um metal líquido em uma cavidade de um molde sob alta pressão. O metal líquido é forçado para entrar na cavidade do molde através de uma câmara de pressão, que é alimentada por um forno de fusão. Essa pressão é mantida até que o metal se solidifique e a peça esteja pronta para ser retirada do molde. Existem dois tipos principais de fundição sob pressão: a fundição em câmara quente e a fundição em câmara fria. Na fundição em câmara quente, o metal líquido é mantido em uma câmara aquecida, para que ele permaneça em estado líquido até que seja necessário injetá-lo no molde.
Já na fundição em câmara fria, o metal líquido é injetado diretamente no molde a partir de uma câmara fria, sem passar por uma câmara aquecida. A fundição sob pressão apresenta diversas vantagens em relação aos outros processos de fabricação de peças metálicas, como a alta velocidade de produção, a possibilidade de produzir peças com geometrias complexas, a uniformidade da peça e a alta precisão dimensional. Além disso, esse processo permite a utilização de uma ampla variedade de metais e ligas metálicas, como alumínio, magnésio, zinco, cobre, chumbo e estanho. No entanto, a fundição sob pressão também apresenta algumas desvantagens, como o alto custo dos equipamentos, a necessidade de se trabalhar com altas temperaturas e pressões, o que pode ser perigoso para os trabalhadores. Além disso, as peças produzidas por esse processo geralmente possuem propriedades mecânicas inferiores às peças produzidas por outros processos, o que pode limitar sua utilização em algumas aplicações. Para garantir a qualidade das peças produzidas por fundição sob pressão, é necessário adotar medidas de controle de qualidade durante todo o processo de fabricação, desde a seleção dos materiais até a inspeção final das peças. Isso inclui a utilização de equipamentos de medição precisos, a realização de testes de tração e flexão para avaliar as propriedades mecânicas das peças e a inspeção visual para identificar possíveis defeitos, tais como trincas e porosidades. A fundição centrífuga é um processo de fabricação que consiste em vazar metal líquido em um molde rotativo, criando um efeito centrífugo que distribui o metal uniformemente ao longo da cavidade do molde. Esse processo de fabricação é utilizado em peças de geometria cilíndrica, como tubos, anéis, buchas e rotores. Durante a fundição centrífuga, o molde é preso a um eixo que é girado em alta velocidade. O metal líquido é então despejado em um funil localizado no topo do molde que flui para baixo devido à força centrífuga gerada pela rotação. Esse movimento cria uma pressão na ponta do molde, empurrando o metal líquido para dentro da cavidade, preenchendo-a uniformemente. Existem dois tipos de fundição centrífuga: a fundição centrífuga vertical e a fundição centrífuga horizontal. Na fundição centrífuga vertical, o molde é posicionado verticalmente com um eixo de rotação na vertical. Já na fundição centrífuga horizontal, o molde é posicionado horizontalmente com um eixo de rotação na horizontal. A fundição centrífuga apresenta algumas vantagens em relação aos outros processos de fundição, como por exemplo a alta qualidade das peças produzidas, com poucas inclusões e porosidade, e possibilidade de fabricação de peças de grande porte e geometrias complexas. Além disso, esse processo permite a utilização de diferentes ligas metálicas, como o aço, o ferro fundido, o alumínio, o bronze e o cobre. No entanto, a fundição centrífuga também apresenta algumas limitações, como a impossibilidade de fabricação de peças com paredes finas e detalhes complexos, além do alto custo dos equipamentos necessários para a realização do processo. Em resumo, a fundição centrífuga é um processo de fabricação utilizado na produção de peças de geometria cilíndrica, que consiste em despejar o metal líquido em um molde rotativo para preencher uniformemente a cavidade do molde. Apesar das limitações, esse processo apresenta vantagens como a alta qualidade das peças produzidas e a possibilidade de fabricação de peças de grande porte e geometrias complexas. Pois bem, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Esperamos que as informações fornecidas tenham sido úteis e esclarecedoras. Se você gostou do conteúdo e quer mais vídeos como esse, peço que curta e compartilhe com seus amigos e colegas. Se ainda não se inscreveu no canal da TSA Materiais e Metalurgia, aproveite para se inscrever agora e não perca nenhum dos próximos vídeos. Lembre-se que seu apoio é muito importante para o canal e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre materiais e metalurgia. Obrigado mais uma vez pela presença e espero vê-los em breve no próximo vídeo.